Olá, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre o compromisso do pregador. É o compromisso do pregador. Você como pregador da palavra do Senhor, ou até mesmo mestre ou ensinador, ou você que é iniciante, professor de escola bíblica dominical, você que é líder de célula, você que é líder aí do ID, do grupo familiar. Então é muito importante você estar por dentro do conhecimento da Bíblia Sagrada. Então, essa é a terceira aula. Na primeira aula nós falamos um pouco sobre o início de tudo, como começar a respeito da Bíblia. E na segunda aula nós falamos um pouco sobre as divisões aí dos capítulos, a importância, profeta maiores, profeta menores, os evangelhos, as cartas paulinas. Então nós estudamos um pouco sobre isso. E nessa aula eu quero estar falando com você sobre o compromisso do pregador. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero aqui estar trazendo um pouco, porque eu não falei a respeito das divisões de versículos, apenas de capítulo. Então eu vou complementar neste momento a respeito das divisões dos versículos e nós vamos falar um pouco sobre esse compromisso que o pregador tem que ter. Mas antes de você ter esse compromisso com estes versículos que nós estaremos estudando, primeiro você tem que conhecer. O primeiro ponto e principal de um ministro da palavra, ele tem que conhecer a sua Bíblia. Porque quando ele conhece a sua Bíblia, então ele vai se distribuindo entre tarefas. E essas tarefas vão fazer com que ele seja um ministro, um pregador autêntico da verdadeira palavra do Senhor. E para que ele tenha esse compromisso, ele precisa conhecer. Porque a Bíblia fala que errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Como está escrito lá em Mateus 22, 29. Você pode observar. Então, quando nós observamos esta questão, eu quero só que está deixando algo importante para você. É que você acesse o link que está na descrição desse vídeo, onde você vai ser direcionado para uma página, que é onde você confirma as suas inscrições e aonde você vai receber os materiais em PDF das aulas que nós estamos tendo. Então, eu vou enviar para você esses materiais, mas eu estarei enviando via e-mail. Então, é muito importante que você acesse e deixe lá o seu melhor e-mail para que nós possamos estar enviando todos esses materiais para que você possa estar revisando. E não se esquecendo que você se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, você que chegou agora, está se deparando com esse vídeo, eu tenho certeza que você estava procurando e não é por acaso. Então é muito importante que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, ative o sininho de notificações para quando as próximas aulas estiverem sendo lançadas, você já receba de primeira mão e seja notificado aí pelo YouTube. E que você deixe aí já o seu like, o seu joinha, deixe os seus comentários, porque assim você estará me ajudando a levar essa informação para mais pessoas e mais pessoas serem alcançadas. Então você está vendo o esforço que eu estou fazendo para que você se aperfeiçoe mais nos conhecimentos da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor. Então é muito importante que você atente para isso. Quem não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode entrar lá no nosso site e dar uma verificada. Quando nós falamos a respeito da Bíblia Sagrada e as suas divisões, como nós falamos na segunda aula, então que você volte na primeira aula, você assista e assista a segunda, para que você venha assistir a terceira. Essa é a minha recomendação, para que você faça todo esse apanhado e que você aprenda a unificar tudo isso, para que isso fique mais claro na sua mente. E também eu vou estar deixando o link de todas as aulas também na descrição, para você acompanhar ela aí de primeira mão. Então vamos lá.
o compromisso do pregador. Mas antes desse pregador ter esse compromisso, eu quero que está voltando, nós falamos sobre as divisões dos capítulos, ou seja, dos livros, as divisões dos livros. Mas eu quero que está trazendo para que você se atente para isso, porque eu falei para você que dentro de uma semana, dessa semana da Maratona Bíblica, você estará conhecendo a sua Bíblia de capa a capa. Então nós falamos muito a respeito da Bíblia Sagrada, e nós falamos a respeito dos capítulos e das divisões, ou seja, dos livros. E nós falamos sobre os livros. Então você aprendeu a diferença de uma Bíblia, da Bíblia católica para a Bíblia evangélica, da ortodoxa, a Bíblia dos judeus. Então você aprendeu sobre isso. E neste momento você vai aprender um pouco sobre os versículos. A importância dos versículos bíblicos. Meu nome é Valdeir Gomes, como eu já falei para você. Você pode entrar lá no nosso site e acompanhar mais sobre o nosso trabalho. E compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então observe bem, a Bíblia Sagrada, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, ela teve as suas divisões em capítulo. A divisão da Bíblia em capítulo, ela ocorreu aí lá pelo século XIII, o século XIII depois de Cristo. O século XIII depois de Cristo teve essas divisões em capítulos. A divisão em capítulo para quê? Para que ficasse uma melhor didática e uma forma de compreensão para que nós possamos estar aprimorando a respeito da Bíblia Sagrada. Porque antemão ela não era em versículos nem em capítulos, era direto. Então eles fizeram essa forma de explicação, dividindo em parte, para que nós possamos estar nos aprofundando mais e aprendendo sobre isso. Então, quando nós observamos tudo isso que aconteceu no século 30, no século 13, a respeito dessa divisão, depois de Cristo, quando nós observamos que essa divisão veio até chegar em versículo. Mas só que ela foi dividida em versículo lá depois, lá pelo século XVI. Lá pelo século XVI. E também já pelo século X, depois de Cristo, já os maçoretas, os maçoretas, eles já tinham aí a sua divisão desses versículos. Ele já tinha essa capacidade de estar dividido, já tinha ela para si, para o seu povo, já em divisão. Então, quando veio a chegar até nós, ali no século XIII, dessa divisão de capítulo, então nós vemos ali pelo cardeal, lá na Idade Média. Isso já veio pelo cardeal, o cardeal Hugo de Sancto, ali pelo século XIII, Hugo de Sancto. Então, um cardeal. Mas só que essas divisões válidas para nós até hoje, já aí pelo Stephen Longito, que nós vemos que é a que mais nós a usamos hoje. Então a Bíblia Sagrada, entre essas divisões em versículo, ela varia, dependendo da tradução, de 31 mil versículos a 31.100 versículos a 31.105 versículos, dependendo da Bíblia, Tem a João Ferreira de Almeida, tem a King James, a versão nova atualizada, a linguagem de hoje. Então, varia a quantidade de versículos dependendo da Bíblia. Mas ela varia entre 31 mil a 100 versículos a 31.105 versículos, que é a Bíblia dos protestantes, que nós falamos assim. Então nós vemos que a católica ela já tem mais esse acréscimo de versículo.
Mas nós estaremos estudando aqui, eu falei um pouco sobre a diferença da Bíblia, então que você se aprofunde aí por conta própria mais sobre esse respeito, mas nós estaremos tratando mais a respeito da Bíblia dos protestantes a partir de agora. Por quê? Porque a Bíblia dos protestantes, por exemplo, uma diferença da linguagem de hoje, é o capítulo 7 de João, do Evangelho de João, versículo 53. Você só encontra no livro, na Bíblia João Ferreira de Almeida, você encontra o versículo 53, mas já na linguagem de hoje você não encontra o versículo 53. Você pode observar. Na linguagem de hoje, né? Você não encontra o versículo 53 no capítulo 7 do Evangelho de João. Por quê? Porque os tradutores, a comissão, elas acharam por bem colocar este versículo 53 já no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 1, você vê esse versículo colocado aí pela comissão. Mas quando você lê na Bíblia atualizada ou na revista corrigida, você encontra o capítulo 7, o versículo 53. Já na linguagem de hoje, você não encontra porque esse versículo está no capítulo 8, versículo 1 do Evangelho de João. Então que isso fique claro para você, por isso é a importância de nós conhecermos a Bíblia Sagrada. Mais uma vez, não esqueça de acessar no link para receber os materiais, fazer a sua inscrição para receber diretamente todos esses materiais. Então não se esqueça, eu estarei enviando via e-mail e compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer com que essa informação chegue a mais corações, mais pessoas, para que elas tenham esse conhecimento, para que elas conheçam a ferramenta poderosa que elas têm em suas mãos. Não fique simplesmente terceirizando o serviço e sendo guiada pelas outras pessoas, até mesmo de forma errônea. Então vamos lá. O compromisso do pregador. O pregador, ele tem que ter esse compromisso. Qual é o primeiro compromisso do pregador? Esse pregador, ele tem que ter esse compromisso porque o pregador, o que ele é? Ele é um porta-voz. Você é um porta-voz. O pregador, ele é um porta-voz. Ele é um porta-voz do reino. Ele é um porta-voz. E esse porta-voz, ele precisa de compromisso. Ele precisa de ter compromisso. Com quem que ele deve ter esse compromisso? O compromisso que ele tem que ter é, número 1, esse compromisso, ele tem que ter um compromisso com o Senhor. O Senhor de quê? O Senhor da palavra. Ele tem que ter esse compromisso com o Senhor da palavra, o porta-voz. Ele tem que ter esse compromisso com o Senhor da palavra. Então é muito importante. É por isso que as aulas passadas eu vim trazendo, de forma bem didática, para que você compreenda, porque para você chegar nesse ponto. Então é muito importante que você assista as primeiras aulas. Por isso que eu insisto, porque não vai fazer sentido para você assistir apenas essas aulas sem ter o complemento das demais aulas. Então é muito importante que você assista as primeiras aulas para que você venha para este vídeo. Então você pode ir no link aqui abaixo desse vídeo, assista a primeira aula e volte para essa aula e você vai compreender de forma mais clara. Então o pregador, ele é um porta-voz. Então veja que ele é um porta-voz. E esse porta-voz, ele tem que ter um compromisso com o Senhor da palavra. Ou seja, com aquele que comissionou ele para esta vocação, para esta função.
Ele tem que ter esse conhecimento, ele tem que ter esse compromisso primeiro com o dono da palavra. Com o dono da palavra. Então, ele tendo esse conhecimento da palavra, ele vai ter conhecimento de quem? Conhecimento que ele terá um conhecimento de Deus. Esse conhecimento, ele é fundamental. Né? Fundamental. Esse conhecimento, ele é fundamental. Então, você conhecer a Deus é fundamental. É o primeiro ponto muito importante. Então, é por isso que eu venho trazendo desde o início a respeito da palavra, quando tudo começou, para que você chegue nesse conhecimento fundamental, no conhecimento de Deus. É Ele que é o Senhor da palavra. É o Senhor da palavra. Aquele que te comissiona, que lhe comissiona. Então, é aquele que você vai ser o seu porta-voz. Você vai ser porta-voz do Senhor da palavra. Esse conhecimento, ele é fundamental. É fundamental que você conheça Deus. Porque você tem ouvido aí, nós ouvimos principalmente nas canções de hoje, que ninguém conhece Deus, ninguém entende Deus, ninguém explica Deus. E a coisa que mais que Deus quer é que ele seja conhecido, é que ele seja encontrado, é que ele seja achado. Então, é por isso que nós temos que nos esforçar para conhecer a Ele. Então, esse é o segundo ponto importante. Falando sobre o compromisso do pregador. Falando do compromisso do pregador. E o terceiro ponto é conhecer e depender exclusivamente dele. Então, eu e você, nós temos que conhecer, mas também nós temos que depender. Então, nós temos que depender dele. Só apagar aqui. Nós temos que depender. Nós temos que depender dele. Então você depende dele. Depender dele. Você tem que depender dele. Então, exclusivamente, nós dependemos dele. Então, nós temos que ter essa consciência que nós dependemos dele. É dele que nós dependemos. É deles que nós dependemos para conhecer a palavra, para conhecer ele. Então, todo esse conhecimento que você está adquirindo na sua vida é para um propósito fundamental. Primeiro, não é para você ser um pregador. É para você ter compromisso como pregador. Então, para você ter esse compromisso como pregador, você tem que primeiro saber que você é um porta-voz. E você tem que saber que você tem que ter esse compromisso com o Senhor da palavra. Então, é fundamental que você conheça Ele. E fundamental que você dependa dEle. Então, há uma dependência. Temos que depender dEle. Porque tem muitas pessoas hoje que elas estão sendo um porta-voz sem depender dEle. Estão trabalhando só. São apenas um funcionário. Não filho. Não servo. Porque isso é muito importante. Porque no final de tudo ele vai dizer: afasta de mim, porque eu não te conheço. Você pode curar, pode pregar, pode fazer o que for, mas ele dirá no final: aparta-te para cá, porque eu não te conheço.
Então, há essa importância de nós conhecermos e dependermos dele. E outro ponto importante, nós temos que conhecer o Senhor, né, e dar glória ao seu nome. Dar glória ao seu nome. Olha, observe bem. Dar glória. Dar glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Então você faz o quê? Como um pregador da palavra. Então nós como ministro da palavra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando glória a quem nós dependemos. Nós estamos dando glória a quem nós dependemos. Então nós estamos dando glória a quem nós dependemos. Então isso é muito importante, que o compromisso do pregador, ele tem esse compromisso. Qual é o compromisso fundamental do pregador? Do ministro, daquele que conhece a Deus, daquele que conhece a palavra, daquele que tem Deus, que ele é fundamental na sua vida, aquele que depende dele. Então qual é o propósito maior? Dar glória ao seu nome. Então quando você está pregando, você está glorificando o nome do Senhor. Então é isso que você está fazendo. Então é por isso que eu aconselho muito os pregadores, porque tem pregador, ministro, que quando ele vai ministrar, dependendo da situação, mas a maioria, eles deixam para chegar atrasado no culto, como que ele é o cineasta, que ele vai chegando na hora certa, e ele passa no meio do pessoal, acompanhado ali por 2 ou 3 obreiros, e vai subindo no altar, fazendo todo aquele cenário. Se possível, tivesse ali uma câmera para filmar ele, para que ele fosse trazendo aquele suspense no meio do povo. E a maioria chega fora de hora, na hora da pregação, não participa do louvor, não participa da adoração. E muitos dos outros, eles passam ali o tempo todo, folheando a sua Bíblia, revisando a mensagem. Então, ele não se envolve na adoração, em glorificar o nome do Senhor. Porque quando você vai para um determinado ambiente, você tem que ir fazer o que lá? Você não vai só pregar. Você vai dar glória ao nome do Senhor. Você vai dar glória ao nome do Senhor. Então é muito importante. Esse preparo, você tem que se preparar logo em casa. Nos outros momentos, para que você venha se preparar. Então você se prepara, porque quando você chegar na hora do culto, você vai glorificar a Deus. Você não vai lá só com o intuito de pregar. Por quê? Porque você já tem os conhecimentos. Você já depende dele. Porque vai que na hora ele muda a mensagem. Então tudo aquilo que você estudou antes, mas você não tem esse conhecimento fundamental de Deus e da palavra do Senhor, então como que você vai encontrar outro texto no momento que aquilo vai ter que ser mudado? Como que você vai encontrar outro texto? Então é muito importante que você compreenda isso de primeira mão. E é por isso que você está aqui comigo na Semana da Maratona Bíblica, porque você vai ter capacidade de preparar um sermão dentro de 15 a 5 minutos. De 15 a 5 minutos. Por quê? Você está sendo imunizado com esse conhecimento que nós estamos estudando a partir de agora. E das aulas passadas você está aprendendo a conhecer a sua Bíblia. Então quando você conhece, há uma facilidade para você. Porque eu falo isso porque já me deparei em algumas situações em que eu digo, hoje eu vou para a igreja, vou lá num culto do colega meu, só para ouvir. Mas na hora que eu chegava lá, às vezes acontece de vez em quando, e eles dão glória a Deus. E glória a Deus, graças a Deus, que o pregador da noite chegou. Olha só. Aí se você não tem esse conhecimento, você não conhece a sua Bíblia, não conhece a palavra, não tem Deus como um fundamental da sua vida, você não depende dele.
Então, isso é muito importante. Você vai rejeitar a oportunidade, vai dizer, como muitos falam, me pegou de surpresa, eu não me preparei. Então, isso é muito importante que você compreenda. Né? Então, primeiro ponto, você é um porta-voz. Segundo ponto, você tem que conhecer o Senhor da palavra. Terceiro ponto, é fundamental o conhecimento de Deus. É fundamental. Você conhece Deus pela palavra, você conhece Deus pelas experiências que você tem com Ele, nas suas orações, nas revelações, da forma que Ele fala com você. E você depende dEle. Nós temos que depender exclusivamente dEle. E nós temos que glorificar o seu nome. Então, primeiro, porta-voz. Segundo, conhecer o Senhor da palavra. Terceiro, fundamental conhecer Deus, que não adianta se não conhecer Deus. Quarto, nós temos que depender dele. Quinto, glorificar o seu nome. E em sexto lugar, deixa eu apagar aqui. E em sexto lugar, observe bem, em sexto lugar, aí sim, em sexto lugar, o porta-voz, ele vai comunicar. Olha só, o último estágio, você vai comunicar. Comunicar com propósito. Você vai comunicar com propósito. O quê? A palavra. Você vai comunicar com propósito a palavra. Então você vai ter um propósito. Qual é o propósito da sua pregação? Qual é o propósito dessa comunicação? Qual é o propósito dessa comunicação? Qual é o propósito dessa comunicação? Então, esse propósito dessa comunicação, você tem que acompanhar todos os passos. Você é um porta-voz. Esse porta-voz ele tem que comunicar. Então, ele tem que ter uma comunicação com propósito. É o que nós vamos estudar nas próximas aulas. Porque não é simplesmente você chegar na igreja e pegar a Bíblia e abrir num texto qualquer e depois inventar alguns pretextos e não falar sobre o texto que você leu. Então, aquela leitura que você fez, ela tem que ter um propósito. Você vai ter que tirar algumas lições daquele texto que você leu. Então, tem que haver um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, você vai anunciar o Senhor da palavra. Por quê? Primeiro, você tem um compromisso com Ele. E esse compromisso seu lhe fez como porta-voz. E esse porta-voz, ele tem que ter o conhecimento da palavra. Ele tem que ter o dono da palavra como fundamental na sua vida. Ele tem que depender dele. Olha só a importância. E ele vai glorificar o nome dele, trazendo essa palavra, essa comunicação com um propósito. E qual é o propósito? Existem vários propósitos, né? Dependendo da reunião que você for participar. É reunião de salvação. Porque nem sempre é um culto, uma participação que você tiver, às vezes não é para ganhar algo. Às vezes é para aperfeiçoar os pastores. Às vezes é para você falar por um grupo, num chá. Você que é mulher, tanto faz. Você vai falar num chá, num café. Você vai falar só para pastores, vai falar só para líder, vai falar só para quem, vai falar só para criança. Ou às vezes você vai ministrar um culto fúnebre.
ou dos namorados, no casamento. Então você tem que saber qual é o propósito que você vai levar essa palavra. E o ambiente, né? Mas primeiro você tem que ter uma comunicação com propósito. Por exemplo, não tem como eu chegar num culto fúnebre e estar falando sobre relacionamento. Não tem como você chegar num culto fúnebre e falar sobre relacionamento. Então isso é muito importante que nós compreendamos. Às vezes você tem um propósito de trazer uma palavra que vai ter que falar de finanças. Então você tem que saber qual é o propósito da sua comunicação e para isso é importante você conhecer a palavra. E tem que ter esse propósito. Então o propósito ele vem em último lugar. Porque você tem que ter esse compromisso. Os compromissos que você tem é que vai trazer a finalizar essa finalidade. A finalidade desse propósito. Então, qual é o propósito da Semana da Maratona Bíblica? Todo esse conhecimento que eu venho trazendo aqui para você. O propósito da Semana da Maratona Bíblica é te preparar para que você conheça Deus, conheça a palavra, dependa dele, glorifique o nome dele. O propósito fundamental é que você adquira o conhecimento dele, para que você possa falar com mais propriedade para outras pessoas. Amém? Então eu espero ter te ajudado com essa aula, que você volte esse vídeo, torne a assistir novamente, assista os demais e você que está aqui conosco, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal se você entrou agora. Ative o sininho de notificações, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, deixe os seus comentários e compartilhe no mínimo com 3 pessoas. Vamos fazer com essa mensagem chegue mais longe. E não se esquecendo, você pode estar entrando aí no nosso site, conhecendo mais sobre os nossos treinamentos e o nosso trabalho. E não se esqueça de se inscrever no link abaixo para que você receba os materiais em PDF destas aulas que nós estaremos. Então eu vou estar enviando para você em PDF para que você esteja se aperfeiçoando mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Então um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes, e até a próxima aula.